Bom, nesse momento agora eu passo a palavra ao reverendo Alain, ele que nos trará a mensagem dessa manhã. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Bom dia. Abram comigo a palavra de Deus em Gênesis 32, versos de 22 a 32. Gênesis 32, dos versos de 22 a 32. Eu vou ler o primeiro verso, os irmãos e as irmãs, o segundo verso, e assim sucessivamente. Amém? Leiamos a santa palavra de Deus com reverência. É a palavra do Senhor, é a voz de Deus. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Essa narrativa acerca do encontro de Jacó com Deus no val de Jaboque. E o intento hoje, diante deste texto, é pensar com vocês acerca deste encontro de Jacó com Deus. O que nós podemos extrair deste encontro? Quais as lições? Abaixe sua cabeça, converse com Deus, se ponha diante do Senhor, crendo que Deus tem uma palavra no seu coração, em nome de Jesus, nessa manhã. Pai amado, nós te exaltamos, nós te enaltecemos. Reconhecemos que necessitamos totalmente do Senhor, pois percebemos a nossa vulnerabilidade ante as circunstâncias pertinentes ao curso natural da existência. Assim sendo, Deus, não há como deixarmos de dizermos ao Senhor: cuida de nós, sê conosco. E é o que fazemos nesta manhã, porque entendemos que Tu és o Deus que nos sustenta, que nos mantém na vida, na existência. Pedimos neste momento que Tu venhas em nome de Jesus
trazer palavras de vida ao nosso coração, à nossa mente. E que assim seja, em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. Como disse, irmãos e irmãs, nós estamos diante de um texto que explicita o encontro de Jacó com Deus. O encontro que marcou a vida de Jacó. E aqui nós devemos, desde já, destacarmos que não foi o encontro com seu pai. Portanto, não foi o encontro com sua mãe. Portanto, não foi o encontro com seu irmão. Portanto, foi o encontro que faltava na vida de Jacó. Pois até aqui Jacó havia vivido uma vida torta, de usurpação, de engano. Usurpou, como vocês sabem, o direito de primogenitura de seu irmão Esaú, quando enganou seu pai Isaque com a ajuda da sua mãe Rebeca, e a partir daí tornou-se um hábil enganador. Assim sendo, nós temos que entender que até aqui, Jacó viveu uma vida torta, errante diante de Deus. Foi um homem inescrupuloso em alguns momentos. Um homem que, quando desejava conquistar algo, usava de estratagemas escusos, como fez quando, como disse, com a ajuda da sua mãe Rebeca, enganou seu pai Isaque a fim de roubar o direito que pertencia ao seu irmão Esaú, o primogênito. Jacó desejava a bênção do seu pai Isaque, o objeto da sua conquista, o anseio da sua alma, o desejo que permeava a sua alma. E desejava, e se desejava, não via de maneira nenhuma diante de si, a não ser a conquista do que desejava, a bênção do seu pai. E assim o fez de maneira suja, de maneira escusa. O val de Jaboque foi um marco na vida de Jacó. Foi a partir de Jaboque que tudo mudou na vida de Jacó. Pois Jacó encontrou-se em Jaboque com Deus. O encontro com Deus, e a gente vai perceber isso no texto, arrancou o sujo que havia na vida de Jacó. A partir deste encontro, como ressaltei há pouco, Jacó muda de vida. Jacó tem outra percepção da vida diante de Deus, outra perspectiva da vida diante de Deus. Jacó passa a temer a Deus e passa a agir. Assim sendo, fazendo de tudo para que viesse a agradar a Deus na vida. A pergunta que nós devemos fazer ao texto é a seguinte: quais os ensinos que este texto propõe a nós? O que esse texto nos ensina?
Em outras palavras, o que o encontro de Jacó com Deus nos ensina? Quais lições podemos extrair deste encontro, deste texto? Primeira lição, primeiro ensino: a consciência de que a melhor bênção na vida é a bênção que vem de Deus. A consciência de que a melhor bênção na vida é a bênção que vem de Deus. É o que diz o verso 26, em sua parte final. Se não, vejamos, verso 26, em sua parte final. Jacó está diante de Deus. E Jacó diz o seguinte, no final do verso 26, não te deixarei ir se não me abençoares. Jacó está diante de Deus aqui. Jacó havia se encontrado com Deus e, portanto, está diante de Deus. Jacó, então, percebe que, diante de Deus, necessitava da bênção de Deus, recaindo sobre a sua vida. Meus irmãos, Jacó nos ensina que a melhor coisa que um homem, que uma mulher pode obter na vida é a bênção de Deus, é o que vem do céu. Não há nada mais importante na vida de um homem que teme a Deus, de uma mulher que teme a Deus, do que a bênção de Deus recaindo sobre a sua vida. Eu desejo a bênção do Senhor. Eu desejo ser abençoado por Ti, Senhor. Eu não abro mão da sua bênção. E aqui eu entendo uma coisa fundamental em se tratando da nossa vida. O quê? Que nós não podemos viver nesta vida sem entender que nada na vida pode se equiparar à bênção que vem de Deus. Em outras palavras, uma vida de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. Uma vida de subserviência a Deus e à palavra de Deus. Porque, na verdade, não há bênção maior do que gozarmos de uma intimidade com Deus nessa vida. Meus irmãos, o nosso foco não deve estar prioritariamente nas coisas pertinentes a esta vida. O nosso foco não deve estar prioritariamente nas coisas, nos objetos, nos bens. Mas na bênção que vem do céu. Isto é, nas coisas espirituais. Nós temos que entender que Jacó aqui não abre mão da bênção de Deus. E nós, irmãos, muitas vezes vivemos como se não fosse tão importante. Recebermos a bênção de Deus, vivermos em paz com Deus, vivermos uma vida de intimidade com Deus. E o que isso significa? Significa que, a partir deste momento, ou seja, do entendimento que nada na vida é mais importante do que a bênção de Deus, que vamos nos tornar mais apaixonados pelas coisas de Deus. Presença, por exemplo, constante nos cultos, cultos de quarta, cultos de sexta, como é aqui, ou como funciona aqui. Cultos de domingo pela manhã, escola bíblica dominical,
cultos vespertinos, dominicais, porque nós passamos a entender que nada, absolutamente nada na vida é mais importante do que a bênção de Deus. E aqui eu não posso entender outra coisa a não ser relacionamento, intimidade com Deus, vida com Deus, aproximação cada vez mais de Deus e das coisas de Deus. Jacó externa a consciência de que não estava mais atento às coisas do mundo que estavam em sua volta, mas unicamente a Deus, ao que vem do céu. E aí, meus irmãos, é fundamental entendermos que quando o céu rasga diante de nós somos agasalhados por Deus e automaticamente passamos a viver entendendo que nada, absolutamente nada nesta vida é mais importante do que andar com Deus, gozando de um relacionamento íntimo com Deus. Jacó disse: eu não te deixo ir sem a minha bênção. Jacó externa a consciência de que a melhor bênção é a que vem de Deus, pois é a bênção certa, vinda da pessoa certa, a bênção que faltava. O temor de Deus, o entendimento que Deus está acima de tudo e que nós deveríamos viver nesta existência em função de Deus e do reino de Deus, e que nada nesta vida é mais importante do que as coisas pertinentes ao reino de Deus. Eu desejo o Senhor, noutras palavras, disse Jacó, eu desejo o Senhor, a bênção do Senhor, o toque do Senhor, a aprovação do Senhor, a voz, em outras palavras, do Senhor dizendo: vai em paz, Jacó, tu estás em paz comigo, Jacó. Mas ainda, o encontro de Jacó com Deus nos ensina, segundo, o caminho da persistência diante de Deus em busca da bênção de Deus. Eu vou repetir. O caminho da persistência diante de Deus em busca da bênção de Deus, verso 26. Este homem que lutava com Jacó, uma teofania, manifestação visível de Deus, neste caso tangível de Deus, disse: deixa-me ir. E Jacó disse: não sei me abençoar. Aqui eu entendo uma coisa fundamental e básica. Não adianta só desejar a bênção, ter consciência que a bênção de Deus é a melhor bênção, e não buscar a bênção persistentemente. Não adianta, meu irmão e minha irmã, entender que a melhor bênção é a bênção de Deus, sem persistir, sem insistir, tendo-nos a compreensão que necessitamos desta bênção. E dizemos a Deus: não abrimos mãos da bênção do Senhor. Não abrimos mão deste relacionamento íntimo contigo, Deus. Não abrimos mão da paz que vem do Senhor. Não abrimos mão da vida de intimidade intensa com o Senhor. Talvez a bênção que você deseja seja a conversão do seu esposo, em se tratando das esposas que aqui estão. Talvez a bênção que você deseja seja a conversão da sua esposa, em se tratando dos esposos que aqui estão. Talvez a bênção que você deseja seja a conversão do seu pai, a conversão da sua mãe, do seu tio, do seu avô. E você tem há meses, há anos afins, meses afins, posto isso diante de Deus. Mas neste exato momento, ou seja, depois de alguns dias ou de alguns meses, você tem deixado de buscar a Deus
em prol da conversão deste que você quer ver convertido diante de Deus e diante dos homens. Meus irmãos, eu volto a dizer, não basta entender que a bênção de Deus é a melhor bênção. É preciso entender que a bênção de Deus vem no tempo de Deus, no momento de Deus. E nós não sabemos qual é o tempo de Deus, qual é o momento de Deus. Assim sendo, cabe a nós persistirmos diante de Deus. Porque enquanto há vida, há esperança. Persista, insista, seja resiliente como foi Jacó. Jacó aqui persiste, Jacó aqui insiste. Eu desejo a sua bênção. Ele já havia entendido que a melhor bênção é a bênção de Deus. E persiste nisto. Tem que persistir, tem que insistir, tem que buscar a Deus persistentemente. Me vem à mente Ana, a esposa de Eucana. Esposa de Eucana. Ana tinha um sonho, o sonho de ser mãe. E de acordo com 1 Samuel, capítulo 1, Ana persistiu diante de Deus, buscando esta bênção, a bênção de se tornar mãe. E o texto de 1 Samuel, capítulo 1, vai dizer que Ana subia à casa de Deus juntamente com seu esposo todo ano. E o pedido de Ana não era outro, mas sempre o mesmo pedido. Deus, eu desejo ser mãe. Persistência. Me vem à mente também outra mãe, a mãe de Agostinho de Hipona, Mônica. Talvez vocês não saibam, mas esta mãe ficou cerca de 30 anos buscando a Deus, clamando a Deus, de maneira persistente, em prol da conversão de Agostinho. Agostinho se tornou o maior expoente da igreja nos séculos IV e V. Mas antes da conversão, Agostinho teve uma vida boêmia. Tornou-se pai muito cedo, aos 14 anos de idade. Vivia nos prostíbulos. E Ana e Mônica, sua mãe, vendo a vida que Agostinho levava diante de Deus, sendo uma serva temente a Deus, clamava de maneira persistente: Deus, eu desejo ver Agostinho convertido diante do Senhor, eu desejo, eu não abro mão, eu desejo, Senhor, eu sei que o tempo é do Senhor, mas enquanto eu estiver viva, eu vou colocar o meu pequeno Agostinho diante do Senhor. Mônica morre. Depois de 30 anos, colocando a vida de Agostinho diante de Deus. Agostinho se converte. Depois. E se torna o maior expoente da igreja, como disse, nos séculos IV e V. Persistência. Persista diante de Deus. Se você tem um sonho, se você tem um alvo de conquista, que esteja de acordo com a vontade de Deus, entenda que há necessidade da resiliência, da persistência, de colocar-se diante de Deus, de maneira resiliente, dizendo: Deus, eu desejo. Eu não estou ensinando aqui confissão positiva, determinismo. Como a gente vê em muitas denominações espalhadas por nosso país, sendo ensinado. Eu estou ensinando aqui o que Jesus nos ensinou, quando Jesus disse assim: se você deseja uma bênção de Deus, persista. E Jesus usa a metáfora de alguém que bate na porta, de maneira persistente. Não desista de quem você ama. Porque, de fato, a maior bênção que uma pessoa pode ter, vinda de Deus, é a conversão. E se você tem uma pessoa que você ama dentro da sua casa, ou na sua vizinhança, um amigo,
alguém que você gosta e que você deseja ver convertido diante de Deus, faça como Mônica, mãe de Agostinho. Porque enquanto há vida, há esperança. Creia nisso, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Mas ainda o encontro de Jacó com Deus nos ensina, terceiro, o quanto Deus deseja abençoar seu povo, pois dessa é a condição humana a fim de abençoar seu povo. Versos 24 a 26. Os versos 24 a 26 nos ensinam que foi Deus que foi ao encontro de Jacó. Foi Deus que foi ao encontro de Jacó. Foi Deus que desceu à condição de vida de Jacó. E não Jacó indo ao encontro de Deus, mas Deus indo ao encontro de Jacó. O anjo do Senhor, Deus, uma teofania, ajustou a sua força à força de Jacó. Deus desceu à condição humana. Porque o texto vai dizer que Jacó lutou com Deus, com o anjo do Senhor, e prevaleceu. É óbvio que o texto não está dizendo aí que Deus foi derrotado por Jacó. A intenção do texto é mostrar-nos o quanto Deus se compadece de nós, descendo a nossa condição, se pondo diante de nós, tendo em vista a nossa condição. Deus desceu a condição humana na pessoa de Jesus, a fim de salvar seu povo, concedeu a bênção da salvação ao seu povo. Aqui nós temos uma indicação do que haveria de acontecer anos depois. Isto é, da encarnação de Cristo, de Deus em Cristo descendo à condição humana, tornando-se homem, suscetível às dificuldades da existência, às dificuldades pertinentes à existência, pertinentes à vida. E isto evidencia o quanto Deus ama o seu povo, o quanto Deus me ama, o quanto Deus te ama, o quanto Deus deseja te abençoar, o quanto Deus deseja estar com você, o quanto Deus deseja te acompanhar na vida. A encarnação de Jesus é o ápice, é o clímax da ação de Deus no que diz respeito ao seu povo, que envolve amor, que envolve doação. Jesus é a personificação do amor de Deus, que automaticamente evidencia a mim e a você o quanto Deus se preocupa com seu povo. Deus desce à condição de Jacó. Deus evidencia a Jacó o quanto desejava abençoar Jacó, o quanto se preocupava com Jacó. É Deus que vai ao encontro, é Deus que se dispõe. Meus irmãos, as portas dos céus estão abertas. Deus nunca vai estar de braços cruzados ante o seu povo. Me vem à mente a parábola do filho pródigo, que ensina que o amor de Deus não enxerga as nossas dificuldades, os nossos tropeços. Quando há arrependimento advindo de nós, esse amor não nos julga, esse amor não nos põe no banco dos réus, esse amor nos envolve, esse amor nos cerca, esse amor nos acompanha, porque é isto que a parábola do filho pródigo nos ensina. Aqui nós temos Deus indo ao encontro de um homem que estava vivendo uma vida errante, torta, ímpia, pecaminosa, e Deus então desce à condição desse homem, mostrando a esse homem o quanto o amava, o quanto havia carregando este homem dentro do seu coração. Deus desceu em Jesus. Deus foi ao encontro do homem quando desceu
quando se encarnou na pessoa de Jesus. Nada é mais importante nesta vida, nesta existência, do que encontrar-se com Deus na pessoa de Jesus. Este texto, como disse, aponta para o que haveria de acontecer anos depois. Deus descendo, de uma vez por todas, por meio de Cristo, expondo os inimigos do seu povo, homens, potestades e principados, a vergonha. Mas ainda, o encontro de Jacó com Deus também nos ensina, quarto, que diante de Deus a nossa vulnerabilidade e fraqueza é exposta a fim de nos fazer dependentes de Deus. Eu vou repetir. Que diante de Deus a nossa vulnerabilidade e fraqueza é exposta a fim de nos fazer dependentes de Deus. É o que ensina o verso 25. O anjo do Senhor tocou na coxa de Jacó, diz o verso 25. O pivô da força de um guerreiro. O corte na articulação da coxa de Jacó foi a marca deixada por Deus em Jacó, que indicava sua total dependência de Deus. Diz o verso 31. Ah, de eterno, tu és dependente de Deus, Jacó. É a mensagem do verso 31. Deus toca na articulação da coxa de Jacó, deixando a marca da dependência, o sinal de que não dá para viver nesta vida sem ser dependente de Deus. Deus ao encontro de Jacó, Deus se encontra com Jacó, Deus abençoa Jacó, Deus desce a condição de Jacó. Depois de muita peleja, de uma guerra entre Deus e Jacó, Deus toca na coxa de Jacó, a fim de fazer com que Jacó viesse a entender que quem manda é Deus, que quem sustenta é Deus, que quem viabiliza a energia, a vivacidade para se viver uma vida digna diante de Deus é Deus. Dependência total de Deus. Nós aqui não podemos, de maneira nenhuma, deixarmos de ressaltar, em função disso, que somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependentes de Deus. O toque na coxa de Jacó, ou corte na coxa de Jacó, pode significar, em se tratando da minha vida, em se tratando da sua vida, uma tempestade que chegou há pouco tempo, uma dificuldade, uma crise financeira, a perda de um ente querido, de um bem, de uma propriedade, uma doença. São sinais na coxa que evidencia a nossa pequenez, a nossa vulnerabilidade, o quanto somos pequenos, o quanto somos microscópicos diante de Deus e diante da vida. E necessitamos de Deus. Deus está tocando na nossa coxa, cortando a nossa coxa, como fez com Jacó, o tempo todo, a fim de dizer: ei, prestem atenção, vocês são dependentes de mim, não dá para viver nesta vida sem ser subserviente à minha pessoa, sem dizer: eu preciso do Senhor, Deus, permeando a minha vida. Dependência. Talvez você não tenha conseguido o que você tem almejado, porque você tem sido uma pessoa anárquica, rebelde, com relação a esse entendimento. Você tem vivido como se fosse você que determinasse o curso da sua existência, o curso da sua vida. Você tem vivido como se fosse você que ditasse as regras, as normas. E por causa disso, você vive pondo você no ponto ou
na montanha mais alta da vida, da existência. Você só enxerga você, você só vê você, porque você se acha autossuficiente. Jacó até então havia demonstrado isso. Confiava nos seus sentimentos, nos seus entendimentos, jogava sujo. Um homem que havia enganado o pai, havia enganado o irmão, havia enganado o sogro. Deus, então, diante desse homem, toca na coxa e diz o seguinte: a partir de hoje você, Jacó, é dependente. Ou você tem que entender que você necessita de mim, você precisa de mim. Você tem que mudar de vida. Dependência de Deus. Você tem sido dependente de Deus, irmão, irmã? Você entende que não dá para viver neste mundo sujo, pecaminoso, inimigo de Deus, sem se colocar diante de Deus, sendo fiel a Deus, sem se colocar diante de Deus, dizendo: Deus, eu necessito do Senhor, da bênção do Senhor, eu necessito do Senhor, porque se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir ser fiel. Eu vou fraquejar, eu vou pecar, eu vou vacilar. Então, Deus, eu necessito do Senhor. E assim você faz todas as manhãs, todas as noites, todos os dias. Quando você acorda, o que vem à sua mente é o que você é, ou seja, vulnerável, suscetível a seus desejos pecaminosos, e automaticamente você reconhece isso diante de Deus e diz: Deus, se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não me ajudar, eu vou fraquejar hoje. Então, me ajude. Deus está dizendo a Jacó: Jacó, viva a partir de então, entendendo que sou eu quem cuido, que sou eu quem energizo, que sou eu quem capacito. E por fim, aliás, o encontro de Jacó com Deus ainda nos ensina, quinto, que diante de Deus há a necessidade de reconhecer e confessar pecado. Já estou acabando, irmãos. Que diante de Deus há a necessidade de reconhecer e confessar pecados, é o que ensina o verso 27. Deus pergunta a Jacó, o anjo, é uma teofania, é uma manifestação visível, tangível de Deus. Como te chamas? E Jacó responde: Jacó. É óbvio, irmãos e irmãs, que Deus sabia como Jacó se chamava. E aqui nós temos que entender que o nome Jacó significa usurpador, enganador. Assim sendo, Deus quer, com esta pergunta, fazer com que Jacó reconhecesse os seus pecados. Quando Jacó responde, Jacó está dizendo: eu sou pecador. Eu sou enganador, eu enganei meu pai, eu enganei minha irmã, eu vivi uma vida enganando pessoas. O encontro com Deus que Jacó teve nos ensina que diante de Deus há a necessidade de reconhecermos quem somos. É o que fazemos em todos os cultos que prestamos a Deus. Em um momento, diante do Deus Santo, nós reconhecemos quem somos. Nós confessamos os nossos pecados. Reconhecer que pecamos. E automaticamente a necessidade, tomando a nossa alma, o nosso entendimento, de confessarmos estes pecados. Volto a dizer, a pergunta de Deus a Jacó: como te chamas, indica que Deus deseja ouvir de Jacó: eu sou pecador. Eu errei. Até aqui eu andei errante, distante do Senhor. Até aqui eu fui um homem envolvido por desejos sujos, pecaminosos. Até aqui eu fui um homem que enxergava só os meus objetivos, os meus alvos diante de mim. E quem passasse
a estar entre mim e os meus objetivos, eu passava por cima. Como fiz com meu pai, como fiz com meu irmão. Não hesitei, porque eu não tinha consciência de que isto tratava-se do que o Senhor odeia, do que o Senhor chama de pecado. Às vezes nós vivemos com a mente cauterizada com relação a algumas coisas. Pois fazemos as coisas pecaminosas, atitudes pecaminosas, e não bate em nós de imediato a consciência que é pecado. E por isso, os dias vão e vêm, as semanas vão e vêm, os meses vão e vêm, e nós não nos ajoelhamos diante de Deus, dizendo-nos: pecamos contra o Senhor. João, em sua primeira carta, vai dizer que quem diz que não peca está enganando a si mesmo. E, por conseguinte, vai evidenciar, portanto, por causa disso, a necessidade da confissão de pecados. Culto a Deus, sem esta consciência, sem este reconhecimento, é terrível. Isaías, ante a grandeza de Deus, se percebe tão pequeno, pecador, e diz: ai de mim. Reconhecer os nossos pecados, confessar os nossos pecados, entendendo-nos que Jesus já desceu, que o perdão foi disponibilizado, que Deus não, como disse há pouco, deseja nos pôr no banco dos réus, a fim de nos condenar, mas de ouvir de cada um de nós: pecamos e pecamos contra o Senhor, e em Cristo nos agasalhar, arrancar de nós toda culpa, todo sentimento causado pelo pecado, de que devemos nos afastar cada vez mais de Deus, porque é isto que acontece. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: eu estou errando, eu estou pecando, então eu acho que eu não consigo mais, e automaticamente essas pessoas vão se afastando da vida cotidiana da igreja. Reconhecer, confessar é melhor do que fugir. E por fim, o encontro de Jacó com Deus nos ensina que Deus, por meio do seu poder, muda pessoas, transforma pessoas, salva pessoas. É o que diz o verso 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Deus pode mudar o seu esposo, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu tio, a sua tia. Deus é o Deus que salva. Deus é o Deus que muda Jacós. Talvez há dentro da sua residência um Jacó que tem te dado muita dor de cabeça. Entenda que Deus muda Jacós, que Deus transforma Jacós, que o poder de Deus gesta metamorfoses na alma humana, fazendo com que pessoas mudem de vida. Deus pode mudar, tem esperança, está vivo ainda, persista. Jacó havia errado, mas mudou, porque encontrou-se com Deus. Então não busque a psicóloga do seu bairro, não busque os recursos estabelecidos pela sociologia, busque a Deus. Se você deseja ver alguém que está dentro da sua casa, perdido, vencido diante do álcool, ou ante ao álcool, às drogas, um viciado, uma viciada, uma pessoa perdida na vida, cativa ao mundo sujo dos vícios,
Creia que Deus transforma, que Deus muda, que Deus salva. Não há Jacó, por mais terrível que seja, que o poder de Deus não pode transformar esse Jacó em Israel. Príncipe que lutou com Deus. O nome de Jacó mudou. Passou a ser Israel. Houve transformação, houve mudança, houve salvação. Que na sua casa os Jacós, em nome de Jesus, pela graça de Deus, sejam transformados em Isaéis. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o presbítero Samuel.